Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos conversar sobre o uso da integral de linha para encontrar o trabalho realizado sobre algo atravessando um campo vetorial. Para isso, vamos supor que eu tenha um campo vetorial que é definido em r² para o plano x e y, e que seja uma função de x e y. A função associa um vetor a cada ponto no plano. Vamos supor que o meu campo vetorial seja igual a y vezes o vetor unitário i chapéu menos x vezes o vetor unitário j chapéu. Como você pode imaginar, eu vou desenhar aqui os nossos eixos x e y. Agora, a gente pode desenhar vetores nesse plano x e y, que pode ser um vetor força, da qual nós vamos associá-lo a cada ponto no nosso plano x, y. Vamos supor, então, que a gente esteja observando o ponto 1, 0. Estando nesse ponto, como que o vetor associado a ele vai se parecer? Bem, na posição 1, 0, y é igual a 0. Então, teremos 0 e chapéu menos 1, j chapéu, que é igual a apenas menos 1 j chapéu. Então, o vetor vai ficar desse jeito aqui nesse ponto. Eu estou pegando pontos aleatórios, ok? Mas, enfim, em x igual a 2, ainda teremos y sendo igual a 0. Dessa forma, o vetor força aqui será menos 2 j chapéu. Então, teremos algo assim, algo parecido com isso. Da mesma forma, se fôssemos para esse ponto, onde y é igual a 1 e x é igual a 0, quando y é igual a 1, teremos 1 e chapéu menos 0 j chapéu. Então, nosso vetor vai se parecer assim nesse ponto. A gente pode continuar representando os vetores aqui em outros pontos, só para a gente ter uma ideia de como esses vetores vão se parecer. Por exemplo, se você vier aqui, o vetor vai se parecer com isso. Se você talvez partir desse ponto aqui, o vetor vai ficar dessa forma. Eu poderia continuar enchendo o espaço com isso em todos os pontos, mas eu acho que você conseguiu compreender a ideia, não é? Eu poderia preencher todos os pontos se eu precisasse. Agora, vamos supor que, nesse campo, eu teria alguma partícula se movimentando através de um caminho descrito por uma curva c. A parametrização dessa curva c é a seguinte: x de t é igual ao cosseno de t e y de t é igual ao seno de t. E o caminho vai ser traçado no intervalo em que 0 é menor ou igual a t e t é menor ou igual a 2π. Ou seja, o t está entre 0 e 2π. Talvez você reconheça o que é isso, não é? Essa parametrização é essencialmente um círculo no sentido anti-horário. Então, o caminho que esse cara vai fazer começa aqui. Você pode imaginar esse t aqui sendo uma espécie de ângulo nesse círculo, mas você também pode imaginá-lo como tempo. Quando o tempo for igual a 0, nós estaremos exatamente aqui. Aí, quando o tempo for π sobre 2, teremos nos deslocado 1/4 do círculo. Afinal, nós estamos nos movendo nessa direção. Depois de π segundos, teremos chegado aqui. E aí, depois de 2π segundos, teremos percorrido todo o caminho em volta do círculo. Então, nosso caminho, nossa curva, é uma rotação no sentido anti-horário em volta do círculo, por assim dizer. Sabendo disso, qual é o trabalho realizado por esse campo nessa curva? Como já vimos no vídeo anterior, o trabalho é igual à integral de linha através do contorno do produto escalar entre o campo vetorial e o diferencial do nosso movimento, nesse caso, dr. Bom, eu ainda não defini o r, eu apenas apresentei o parâmetro aqui, mas é preciso ter a função do vetor, algo que ainda não colocamos aqui. Nós precisamos ter algum r que defina o caminho. Essa é apenas uma parametrização convencional, mas se eu quiser escrever uma função vetorial de t, é preciso dizer que r de t é igual a x de t, que é o cosseno de t vezes i chapéu, mais y de t vezes j chapéu, que é o seno de t vezes j chapéu, em que o nosso intervalo é 0 sendo menor ou igual a t, que é menor ou igual a 2π. O motivo de fazer isso é que agora podemos calcular a derivada da função e determinar o seu diferencial. Ao fazer isso, poderemos determinar o produto escalar necessário para determinar o trabalho realizado pelo campo através dessa integral de linha. Uma coisa que talvez tenha vindo à sua mente agora é que estamos indo aqui no sentido anti-horário, mas em cada ponto que passamos, parece que o campo está exatamente no sentido oposto ao nosso movimento. Por exemplo, aqui nós estamos nos movendo para cima, porém, o campo está nos puxando para baixo. Aqui, nós estamos nos movendo para
para o canto superior esquerdo, porém, o campo está nos puxando para o canto inferior direito. Aqui, nós estamos nos movendo exatamente para a esquerda, mas o campo está nos puxando para a direita. Pelo que estamos vendo aqui, parece que o campo está sempre no sentido oposto do que nós estamos tentando fazer, ou seja, ele está nos tirando a habilidade de movimento. Observando isso, temos uma pequena intuição de que isso provavelmente está associado a um trabalho negativo. Por exemplo, se eu levanto algo do chão, eu tenho que aplicar uma força para compensar a gravidade. A força que eu estou aplicando está realizando um trabalho positivo, mas a gravidade está realizando um trabalho negativo sobre esse algo. Bem, para você se sentir confortável, vamos fazer a matemática aqui com essa ideia, ok? Mas, sem dúvida, é interessante pensar sobre o que está acontecendo aqui. O campo que eu estou fazendo aqui com essa cor está puxando nesse sentido, ou seja, isso sempre irá na posição contrária ao movimento. Mas, enfim, como eu falei, vamos fazer os cálculos aqui para deixar tudo isso um pouco mais concreto. Para começar, vamos calcular a derivada da nossa função vetor posição em relação a t. Então, nós temos dr dt, que também podemos escrever como r' de t, e isso sendo igual à derivada de x de t em relação a t, que nesse caso aqui é menos o seno de t vezes i chapéu, mais a derivada de y de t em relação a t, que é o cosseno de t vezes j chapéu. Aí, se a gente quiser o diferencial, basta multiplicar tudo por dt. Sendo assim, nós teremos que dr é igual a menos seno de t dt. Eu só estou multiplicando cada um desses termos por dt, fazendo a distributiva e aí multiplicando isso com o vetor unitário i chapéu mais o cosseno de t dt vezes o vetor unitário j chapéu. Agora, nós temos essa expressão e queremos fazer o produto escalar disso com isso aqui. Para isso, vamos reescrever o nosso campo vetorial em termos de t. Então, o que o campo estará fazendo em qualquer ponto t? Nós não temos que se preocupar com todos os pontos. Não precisamos nos preocupar com o que o campo vetorial está fazendo, por exemplo, nesse ponto aqui, porque esse ponto não está no nosso caminho. Essa força nunca terá impacto sobre a partícula. Nós devemos nos importar apenas com o que está acontecendo ao longo desse caminho. Então, podemos encontrar a função que, essencialmente, substitui y e x pelas funções relativas a t. Sendo assim, nós teremos a força do campo em qualquer ponto ou qualquer tempo t. Vamos fazer isso, então. Esse cara aqui, por exemplo, se eu fosse escrevê-lo como uma função de t, eu teria aqui isso sendo igual a y de t, certo? Y é uma função de t, então será o seno de t. Seno de t vezes i chapéu menos x de t, em que x é uma função de t, que aqui é o cosseno de t. Então, teremos aqui menos o cosseno de t vezes j chapéu. E agora, tudo parece um pouco mais direto. Se a gente quiser encontrar essa integral de linha, ela será a mesma coisa que a integral, com os limites de integração indo de t igual a zero até t igual a 2π, do produto escalar entre f de t e dr. Agora, como calculamos o produto escalar? Basta multiplicar as componentes correspondentes e depois somá-las. Sendo assim, calculamos o produto entre o menos seno de t dt e o seno de t, que resultará em menos seno ao quadrado de t dt. Aí, depois, adicionaremos isso a esses dois caras multiplicados um pelo outro. Bem, temos um sinal negativo aqui, então eu vou trocar esse mais aqui por um menos. Menos cosseno ao quadrado de t dt. Se fatorarmos um sinal negativo e um dt, isso vai ficar igual ao quê? Isso vai ficar igual a menos a integral indo de 0 a 2π d seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t dt. Aqui, ao fatorar o sinal negativo, colocaremos o menos na frente. E aí, ao fatorar o dt, colocaremos ele aqui fora. Eu sei que eu fiz isso pulando alguns passos, mas eu acho que você compreendeu tudo que eu fiz aqui, não é? Se tudo que eu fiz aqui te confundir, você pode fazer a multiplicação com esse dt, e aí você vai ter o que tinha inicialmente. Mas o motivo de eu ter feito isso aqui é que nós sabemos o que o seno ao quadrado de algo mais o cosseno ao quadrado é. Isso cai justamente na definição do círculo trigonométrico. Então, isso aqui é simplesmente igual a 1. Sendo assim, a nossa integral inteira foi reduzida a apenas menos a integral indo de 0 a 2π
de dt. E é isso, nós já vimos isso antes. Nós podemos dizer que isso é de 1, se você quiser colocar algo ali. E como sabemos, a primitiva de 1 é simplesmente igual a menos... Esse sinal de menos é o que a gente já tinha colocado ele na frente, ok? E aí, a primitiva de 1 é só t, e nós vamos avaliá-la indo de 0 a 2π. Então, isso aqui é igual a menos 2π menos tem zero. Então, menos zero. Sendo assim, isso é igual a menos 2π. E aí está, nós descobrimos o trabalho que o campo realizou sobre a partícula, ou seja lá o que for que está se movendo dessa maneira anti-horária. E observe que a nossa intuição se manteve. Nós realmente encontramos um trabalho negativo para o trabalho realizado. E isso é porque o tempo todo o campo está no sentido oposto, ou estava se opondo ao movimento da partícula no seu movimento no sentido anti-horário. De qualquer maneira, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que vimos aqui. Quero deixar para você aqui um grande abraço e falar que te encontro na próxima!